o pastor Marcos, da Igreja Batista Bethesda, amém? Ele está com a palavra. Sobre tudo, sua graça e a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez a rica oportunidade de estar aqui. Primeiramente a Deus, depois ao pastor Dom, pela confiança, ao componente, desse grande grupo de homens, os guerreiros de Cristo, e também ao seu coordenador, que assim foi feito o convite. Nós estamos nessa noite com um tema muito desafiador. O tema: peço-te que haja porção dobrada de teu Espírito sobre mim. E nessa noite nós vamos analisar esse texto da palavra de Deus, a qual foi colocado para nós. E eu peço aos irmãos que abram no livro de 2 Reis, o capítulo de número 2. 2 Reis, capítulo 2. Segundo Reis, capítulo de número 2. Amém. Vamos ler o versículo 9, que é o versículo da divisa. Capítulo 2, verso de número 9. Que diz assim: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Amém? Oremos. Soberano Deus e Pai eterno, agradecemos ao Senhor essa noite, ó Deus, pela rica oportunidade que nos concede em nome de Jesus. Que nessa noite o homem cale-se, mas fale o teu Espírito através do homem, não porque o homem é merecedor de tal grandeza, mas é por causa da tua infinita misericórdia que nos alcançou. E que assim, ó Deus amado, fale nessa noite o que a tua igreja, o teu povo necessita ouvir através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto ele fala de dois personagens da Bíblia. E é interessante ressaltar que o profeta Elias e o profeta Eliseu, eles parcialmente ou praticamente andavam juntos. E é interessante também analisar o texto e o contexto desse amado texto. É que o profeta Eliseu pede a Elias: peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Mas vamos começar a analisar por quê? Qual foi a razão que levou a Elias falar ao profeta Eliseu? E qual foi a razão pelo pedido que Eliseu tinha para Elias? Amados, tanto Elias como Eliseu eram profetas do reino do norte. E o que é isso, pastor? O reino do norte. Porque os filhos de Israel, após a morte do rei Salomão, foram divididos em duas partes. Vamos conjecturar e dar um exemplo vivo hoje que ainda existe no nosso tempo secular: a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Então existia o reino do sul, que era junto da tribo, pertencia à tribo de Judá com Benjamim. Após a morte de Salomão, é bem verdade que ali era uma profecia cumprida por aquilo que Deus havia falado, pelo pecado que Salomão cometeu ao adorar aos deuses das mulheres a qual ele casou-se. E Deus naquele momento havia decidido em que seria dividido o reino, mas não no tempo dele, por amor a Davi. E o reino passa a ser dividido no tempo do seu filho, o sucessor Roboão. Então duas tribos, a tribo do sul, Judá e Benjamim, chamado Reino do Sul, ficaram com Judá.
como cabeça. E as 10 tribos passaram ao chamado Reino do Norte, ou Reino de Israel, a qual Efraim, ou seja, a tribo de Efraim, era o cabeça. E é interessante que Jeroboão, a qual se tornou o primeiro rei, começou a levar esse povo a uma idolatria sem fim. Levou esse povo a uma idolatria sem fim, e todos os reis que o sucederam assim fizeram. E Deus levanta Elias no tempo do rei Acabe. E Elias ali estava. E Elias era o rei naquela época. Mas é interessante também analisar, e começando a partir do versículo 1, eu gostaria que toda a igreja acompanhasse. Diz assim o texto: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: viva o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. No versículo de número 3, diz o texto sagrado que então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima de ti, da tua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. De alguma forma Eliseu sabia que algo extraordinário aconteceria. Mas o que chama atenção nesse texto, e o primeiro momento, é que Eliseu não saiu dos pés do seu mestre. E muitas vezes, para aprendermos, e muitas vezes para nos tornarmos um crente forte, ou seja, um servo forte e fiel, é preciso aprender com o mestre, está aos pés dos mestres. Analisando esse texto, eu me lembro do apóstolo Paulo. Segundo o texto sagrado lá em Atos, fala aqui, ou seja, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. E quem foi Gamaliel? Gamaliel era a maior autoridade rabínica daquela época. Então é importante entender aqui esse texto, em que muitas vezes nós não podemos desprezar aquele que está acima de nós. Não porque ser homens, ou porque simplesmente criar uma idolatria, não. É porque Eliseu sabia que algo extraordinário podia acontecer naquele momento. E o interessante é que ele diz: eu sei, calai-vos. E naquela época existia uma escola de profetas. Existia uma escola de profetas, ou seja, que ali se realizava tanto em Betel como em Gilgal, ou seja, desde a época do profeta Samuel, onde eram preparados jovens homens para se tornarem profetas do Senhor, a estar, ou seja, em intimidades com o Senhor. Aqui existe profetas. Aqui é uma escola de profetas. Mas é preciso estar aos pés, primeiramente, de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas aprender a escutar o seu mestre. E é interessante que quando Elias vai caminhar com Eliseu, no versículo 4 diz assim: e Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Ou seja, em nenhum momento Eliseu se descuidou, em nenhum momento Eliseu se afastou do seu mestre. Estava ali lado a lado com ele. É preciso muitas vezes entender que nós precisamos ser obedientes à voz de Deus. É interessante compreender que Eliseu esperava algo que pudesse acontecer. Eliseu era o mais próximo de Elias. Era como se fosse o próprio filho dele. Ele tratava como se fosse o próprio filho.
E no versículo de número 5, diz o texto sagrado que os filhos dos profetas, ou seja, em Jericó também havia ali filhos dos profetas, ou seja, como uma espécie de aluno de profetas, e chegaram a Eliseu e lhe disseram a mesma coisa que os filhos do profeta de Betel: sabes que hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça. E disse mais uma vez a Eliseu: também eu bem sei, calai-vos. Eu tenho consciência do que pode acontecer ou do que vai acontecer. Sabe o que é isso? É que quando eu quero, e quando Deus me fez uma promessa de uma bênção, a Bíblia não diz, ela não esclarece, que Deus talvez tenha dito a Eliseu que ele não se apartasse de Elias. Mas a gente entendendo aqui o motivo de ele não sair do pé de Elias, ou seja, muitas vezes para nós é importante perseverar, é importante continuar, é importante caminhar, é importante estar do lado, é importante não deixar a bênção passar. Jacó lutou com o anjo no vale de Jabó. Foi uma luta tremenda. Diz o texto que é interessante que Jacó estava quase vencendo o anjo vai e toca na articulação da coxa de Jacó. E aí o anjo pede: deixa-me ir, que a áurea já está saindo. Ou seja, dá a entender que o dia amanhecia, estava amanhecendo. Ele disse: não antes que me abençoe. Aleluia! E sabe o que é que ele diz? O que é que ele diz? Ele diz: olha, como é teu nome? Ele não pôde negar, né? A gente sabe bem a história de quem era Jacó. Ele disse: meu nome é Jacó. Não te chamará mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutasse com Deus. Se eu e você, se nós queremos ser abençoados por Deus, se nós queremos ter algo da parte de Deus, ou queremos que uma profecia se cumpra em nossa vida, é importante entender que as lutas e adversidades que se levantam, que as batalhas que vêm para contra nós, é para nos ensinar, não para nos derrotar. Porque nós aqui estamos diante de um homem. Quando nós estudamos a história bem antes de Elias, nós vamos ver esse homem que tinha uma autoridade tão grande que lançou uma profecia e passou 3 anos e 6 meses sem chover na terra. Esse homem tinha tanta intimidade com Deus, tanta autoridade com Deus, em que Deus chega para aquele homem e diz: olha, vai lá, Serepta, porque eu ordenei que uma viúva te sustentasse. E ao chegar lá naquele lugar, na viúva, ou seja, talvez até ele pensou: é uma mulher rica. E quando ele chega lá, a mulher não tinha nem para ela mesma. Mas ele disse a ela: primeiro faz um bolo e traz para mim. Enquanto ele viveu lá, nem a farinha da botista, nem o azeite secaram. Era esse homem que Eliseu não queria sair dos pés. Era esse homem que Eliseu queria continuar dos pés dele. E aí o versículo de número 4 diz o seguinte, no capítulo de número 2, pega o versículo de número 6, diz assim: e Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Ou seja, em nenhum momento Eliseu deixou Elias. Em nenhum momento Eliseu largou Elias. O nome Elias significa Jeová é Deus, e o nome Eliseu significa Jeová é Deus, e o nome Eliseu significa Deus é salvação. Deus é providência nas nossas vidas.
continuando o texto, a leitura. E foram 50 homens dos filhos dos profetas de longe, ou seja, não se aproximaram deles. E pararam de fronte. E eles ambos para junto ao Jordão. E então no verso 8 diz o seguinte: então Elias tomou sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. E ali, ou seja, aquela capa significava simbolicamente a autoridade espiritual que Elias tinha. É bem lembrar lá sobre, ou seja, a vara que estava na mão de Moisés quando ele abriu o mar vermelho, para que o povo passasse a pés enxutos. E assim ambos passaram. E aí naquele momento, ou seja, conjecturando aqui, Elias viu que Eliseu não deixava de modo algum. Então no verso 9, que é a divisa do tema, ele diz o seguinte: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Meus irmãos, o que seria essa porção dobrada? Naquela época, a porção, ou seja, um filho, quando é primogênito, na antiguidade, era dele a herança maior e a liderança no meio familiar. Algo que você nessa noite precisa aprender: não desvalorize aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te entregou. Muitas vezes você pode ser o menor da casa, o mais pequeno da casa, mas valorize, porque para Deus você tem valor. Eliseu era como se fosse o próprio filho, criado ali aos pés de Elias. E naquele momento ali, ou seja, a porção dobrada significava a autoridade maior. E todo primogênito em Israel que, ou seja, o pai partia, ele ficava com a liderança, ele ficava com a autoridade, ele ficava com a herança maior. Só teve um, segundo a Bíblia, que não valorizou isso. Embora sabemos que ele não era o escolhido de Deus para o propósito que Deus tinha. Foi Esaú que vendeu sua primogenitura. Presta atenção. Vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. Não troque a sua salvação por prato de lentilhas. Não troque a sua salvação por manjares que está sendo oferecido aí. Não se iluda. Não se iluda. Naquele momento que ele pede porção dobrada, o versículo 10 vai nos dizer o seguinte: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não se fará. Porque Elias chega naquele momento e ele diz a Eliseu que era uma missão dura, algo duro. Ou seja, Eliseu, a partir daquele momento, ele passaria a substituir Elias. Não era que Eliseu queria ser melhor do que o seu mestre, não era que Eliseu queria ser mais importante do que o seu mestre, mas o que Eliseu queria era dar continuidade, era continuar a obra, era continuar o ministério de Deus naquele lugar ali, aquele lugar que estava espiritualmente morto. Era isso que ele queria. Por isso que ele pedia: eu peço de porção dobrada do teu espírito sobre mim. E aí Elias chega para Eliseu e diz: olha, tu me pediste algo muito difícil, algo muito duro. O que Elias queria dizer é o seguinte: não compete a mim decidir isso. Não é a mim que vai decidir se tu vai receber ou não. Agora, como ele diz, olha, se tu conseguir me ver subindo, se não, não aconteceu.
E a gente sabe que no versículo de número 11, quando ambos os dois estavam andando, diz o seguinte, e ainda falavam, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O verso 12 fala que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes, e também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias, que lhe caíra, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e a outra banda, e Eliseu passou, e vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Naquele exato momento, Eliseu passa a receber aquilo que ele almejava do profeta Elias. Ele herdava a autoridade espiritual. Ele herdava de Elias a virtude, a qualidade. É preciso muitas vezes entender que a minha missão e a nossa missão é para glorificar o nome do Senhor. Deus derrama unção sobre a sua igreja. Deus derrama dons sobre o seu povo. Deus derrama talento sobre o seu povo, com a afinidade dele ser glorificado em nossas vidas. Não é para nossa soberba, não é para nossa vaidade, não é para nossa autoestima, é simplesmente para glorificar. A capa, ela simbolizava a autoridade. Ela tanto podia ser de tecido como ser, ou seja, feita de pele de animal, de couro, mas ela tinha um simbolismo importante, representava a autoridade. E é tão interessante, quando eu estava lendo o texto, porque a capa de Elias, e aí me fez lembrar, acredito que o pastor e todos os irmãos já viram, por exemplo, nos jornais ali, quando aparece ali o Supremo Tribunal Federal, se vocês observarem por cima do terno, ele coloca uma capa. Eles botam uma capa sobre eles. Pode prestar atenção que todos eles, quando estão julgando, ou estão ali discutindo, né? Eles colocam uma capa. E aí aquilo me veio à mente. Todos eles vêm de terno normal, mas quando eles chegam ali, eles colocam uma capa sobre eles. Aquilo representa autoridade. O apóstolo Paulo também tinha uma capa. Representa autoridade. Quando você pedir algo a Deus, entenda que a missão do que você pede a Deus é porque Ele quer ser glorificado em sua vida. Não pense que foi fácil para esse homem a qual destinou, através do poder de Deus, a autoridade sobre um dos seus pupilos. É interessante entender que a missão, quando você recebe a autoridade de Deus, você vai passar por situações, você vai passar por batalha, você vai passar por adversidade, você vai enfrentar diversas situações em sua vida que vai querer lhe fazer desacreditar de que Deus é na sua vida. Mas entenda uma coisa: a porção, a autoridade, a escolha foi de Deus para você. E um detalhe: certo dia eu conversando com Deus, uma determinada situação dentro do metrô, e até me lembro da cena que eu largava no sábado, passando pela janela e olhando, o metrô vazio, eu estava sentado, e do outro lado olhando o céu e conversando com Deus, uma determinada situação. Deus disse algo a mim:
Tem coisas que você está delegando aonde você é que tem que fazer. Tem que começar por você primeiro. Quem tem que dar um passo é você primeiro. Você tem que abrir o caminho primeiro. E observe que quando nós olhamos o texto sagrado, ou seja, Elias abriu o caminho para Eliseu. E quando Eliseu vai voltar, Eliseu abre o caminho de volta com a capa de Elias. Ou seja, pedir a porção dobrada de Deus, pedir a porção dobrada sobre o Espírito de Deus, é entender que é uma carga que nós vamos levar, é uma carga que nós vamos enfrentar, mas temos a certeza de quem nos chamou é fiel para cumprir todas as coisas. E concluímos aqui. Qual foi as virtudes então que Eliseu teve no seu ministério? Primeiro, tornou as águas saudáveis e a terra estéril em terra fértil. Está lá no capítulo 2, versículo 19 ao 22. No capítulo 3, ele salva 3 reis, aumentou o azeite da viúva. No capítulo 4, ao versículo 1 ao 7, profetizou um filho para uma sunamita. E ao mesmo tempo que depois que esse filho nasce, esse filho morre e ele vai e ressuscita esse filho dela. No capítulo 4, o verso 8 ao 36, tirou a morte da panela. No capítulo 4, 38 ao 41, multiplicou 20 pães para 100 homens. No capítulo 4, do 42 ao 44, faz flutuar um ferro de um machado. No capítulo 6, do 1 ao 7. Veja para qual foi a finalidade que este homem recebeu a autoridade espiritual de Elias sobre a vida dele. Deus quer derramar a autoridade espiritual sobre a sua vida, mas é para que você glorifique o nome dele. Mas uma coisa que nessa noite nós aprendemos aqui, e eu quero reforçar a palavra do presbítero, quando ele estava aqui falando ao seu pastor, honrando o seu pastor, porque a Bíblia diz que é condenado idolatrar, mas honrar não, porque a Bíblia diz: dá honra a quem tem honra. E é isso que nós aprendemos, ou seja, Elias não deixou de estar aos pés, Eliseu não deixou de estar aos pés do seu mestre, aprendendo. Até o próprio Jesus Cristo, ainda criança com 12 anos, quando os pais perderam ele e voltaram a Jerusalém, ele estava onde? Aos pés dos doutores da lei, discutindo o texto sagrado. Eu fico muito feliz com alguns irmãos da minha igreja e ovelhas. Tem uma jovem mesmo que eu já disse, um dia ela disse: pastor, eu queria que o senhor tirasse umas dúvidas de mim. Eu: tá certo, senta aqui. Ela me fez 60 a 62 perguntas, um pouco mais da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu perguntei até ela: vem cá, como é que tu fosse assim? Quando eu vou para o curso, eu vou lendo no metrô, no ônibus e vou, aquilo que tem dúvida, eu vou dobrando as folhas. E toda vez que ela dobrava: isso aqui significa o quê? Isso aqui significa o quê? Quase 60 mais perguntas. Eu digo: glória a Deus por isso. O que isso quer nos ensinar? É que como é que eu quero ter porção dobrada de Deus se eu não leio a palavra? Como é que eu quero ter porção dobrada de Deus se eu não tenho intimidade com Deus na oração? Eu preciso gostar de orar, eu preciso gostar de buscar, de conhecer o texto sagrado. Porque muitas vezes eu acho que, ou seja, basta eu glorificar a Deus, ou muitas vezes achar que porque eu tenho um dom ou um talento que Deus me deu é o suficiente. Não! Procure buscar conhecimento, porque Deus quer lhe fazer fácil nas mãos dele.
Eu não sei se Tom estudou com o pastor Ivanildo Lopes, santo irmão, do Setembro. Mas já viu falar, né? Já pregou na igreja dele, né? Faleceu faz 2 anos. Nos deixou. Para a gente encerrar, tinha 3 perguntas básicas quando a gente entrava em sala de aula no primeiro dia. Quantos anos você tem de crente? Aí o aluno dizia tanto. Muito bem. Assim, mais ou menos. Você pode dizer assim, quantas vidas você levou para Jesus, ganhou para Jesus, nesse tempo todo assim, 15, 10 ou 20 ou 5 anos de crente, tão firme nos pés do Senhor. Isso a cada aluno ele perguntava. Era o primeiro dia de aula. Mas o mais interessante é que ele fazia o seguinte: quantas vezes você leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? E aí, um determinado irmão disse que, pastor, juntando todos os versículos que eu li da Bíblia, dá para ter lido ela completamente de uma vez só, um ano inteiro. E ele disse, não. Você pelo menos no mínimo tem que ter lido a Bíblia completa, pelo menos no mínimo 1 a 3 vezes. Ele disse, aí ele falou, veja quantas vidas você talvez tenha deixado de levar para Jesus. Porque muitas vezes alguém precisou de uma mensagem da palavra e você talvez não lembrasse o capítulo ou o versículo, mas lembrava da mensagem para dizer alguém. Porção dobrada do Espírito de Deus sobre a tua vida. 3 coisas não podem deixar na vida do cristão. Encerramos aqui nesse momento. A primeira é a oração. Crente que não ora, como é que ele vai estar com intimidade com Deus e como é que ele vai estar preparado para enfrentar as adversidades que vem sobre ele? Segundo, crente que não jejua, que não se abstém. Você sabia que a gula é pecado, né, irmãos? Não está proibindo ninguém de se alimentar. Mas pelo menos um dia na semana que você pode estar em casa, ao se levantar e dizer, olha, eu não vou comer, se é o costume eu comer logo, eu não vou comer até tal hora. Está ali em consagração. E a terceira é Bíblia. Outras religiões que você vai bastar. Isso aqui é para seguir constantemente. Quer ser um crente com porção dobrada do Espírito de Deus sobre você? Leia a palavra. Leia a palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E mais uma vez quero agradecer ao pastor Tom pela oportunidade e ao nosso grande Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A igreja fica de pé, glória a Jesus.